Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que ganham os candidatos com os debates frente a frente? Já ouvimos a teorias antissemitas, ainda não tínhamos ouvido também Antissemitas? Acha que eu sou antissemita? Deve estar... pelos comentários que fez nesta própria rádio há uns tempos. Não fiz comentários nenhuns. Primeiro, António Tanger Correia frente a Francisco Paupério. Porque, no fundo, Quer dizer, o governo da Madeira não caiu por causa da extrema-direita. O governo da Madeira caiu com a investigação judicial. O PAN é um partido de causas. Depois, Catarina Martins frente a Pedro Fidalgo Marques. Os debates a dois começaram na quarta-feira, na Rádio Observador. São as únicas oportunidades para ver os cabeças de lista às europeias frente a frente. Seguem-se, já esta quinta-feira, Tanger Correia contra Pedro Fidalgo Marques, às 5 da tarde, João Oliveira e Catarina Martins, às 6, e Sebastião Bugalho frente a João Coutrinho Figueiredo, quando forem 7 da tarde. Como se saíram os primeiros 4 candidatos? Em que ponto estão na campanha? Foram uma escolha acertada ou estão a ajustar a estratégia? E o que podemos esperar dos próximos frente a frente? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, quinta-feira, 23 de maio. Bem-vindo, Miguel. Olá, Sara. No primeiro debate de ontem, quarta-feira, a dada altura, Francisco Paupério diz: "Não sei que Tanger tenho hoje pela frente." As dificuldades que o cabeça de lista do Chega tem sentido nos debates ficaram mais evidentes neste frente a frente? Eu creio que sim. E Tanger Correia tem uma grande dificuldade, que é não ser André Ventura, o que é um grande obstáculo para a afirmação do cabeça-lista do Chega. Estamos habituados a ter em André Ventura um candidato muito assertivo e muito agressivo nos debates e muito talentoso já agora a debater. Tanger Correia obviamente não tem essas características. Depois tem uma dificuldade acrescida que e que foi melhorando, apesar de tudo, mas que neste frente a frente também foi evidente, que é a dificuldade em explicar de forma estruturada as posições do Chega em relação à Europa. E depois tem também um defeito que muitos dirão que é virtude, mas que em política e neste tipo de debates se torna difícil de contextualizar, que é talvez demasiado honesto. E quando digo isto, estou a pensar, por exemplo, na discussão que o próprio criou, e criou aqui a entrevista ao Observador, mas que já veio repetir, que é sobre a pertença do Chega à família europeia da ID. Tanger Correia... Se entra, se não entra, se Tanger vai para outro ou não. Correia já admitiu todos os cenários, e isso criou-se um tema de campanha europeia. Foi confrontado, aliás, por Francisco Paupério, dizendo que parecia um catavento, e no próprio dia em que participou no debate no Observador, teve André Ventura a desautorizá-lo em público, dizendo que era uma não questão. E, portanto, estas três grandes dificuldades, o facto de não ser André Ventura, o facto de não ter traquejo e experiência suficiente para explicar as posições do Chega sobre a Europa, e, em terceiro lugar, o facto de criar temas que o prejudicam, ou criar notícias ou factos que o prejudicam, tem sido uma dificuldade para Tanger Correia, ainda que ao longo desta maratona, que já vai longa de debates, tenha de alguma forma melhorado nas suas prestações. O Chega já teve sondagens piores, agora um pouco melhores. O partido está confortável com o cabeça de lista que escolheu? Eu acho que não está, e isso vê-se em vários pontos. Vê-se na presença permanente de André Ventura, que será, aliás, uma presença que se prolongará durante a campanha. Vê-se no próprio Tanger Correia, que não raras vezes fala de André Ventura e usa André Ventura como trunfo, assumindo ele próprio que não é um candidato à imagem e semelhança do seu criador. E em terceiro lugar, até em coisas mais pequenas, mas que são muito simbólicas, como os outdoors que o Chega vai ter nesta campanha para as europeias, em que o candidato, o cabeça-lista, nem sequer aparece. E, portanto, tudo isso mostra que o partido percebeu que o candidato talvez não fosse o mais indicado para este tipo de registro, e que, portanto, está agora a procurar compensar
com o maior trunfo que tem, e esse trunfo, evidentemente, é André Ventura. Neste primeiro frente a frente, aqui na Rádio Observador, Tânger Correia debateu com Francisco Paupério, que surge como uma cara nova, com nenhuma experiência política, quase teve de forçar o LIVRE a deixar que o escolhessem como candidato. Saiu a sorte grande ou Rui Tavares tinha razão para querer que na segunda volta, nas primárias do LIVRE, a decisão ficasse só nas mãos dos membros do partido? Não sabemos dizer o que seria a candidata favorita de Rui Tavares nesta campanha, nem nestes debates. A verdade é que Francisco Paupério apareceu e surpreendeu pela positiva, ou superou as expectativas, porque as expectativas não existiam, ninguém o conhecia na verdade, e portanto partiu com alguma margem ou com alguma benevolência de quem acompanha os debates e de quem acompanha com mais atenção estas eleições ao Parlamento Europeu. Ainda assim, é difícil dizer já que Francisco Paupério é um bom candidato, porque, a meu ver, lhe faltam alguns embates que serão importantes. Os debates a 4 têm permitido a Francisco Paupério esconder algumas debilidades de argumentação, muitas frases feitas sobre os desígnios do LIVRE, que nos frente a frente, organizados pelo Observador, se vão tornar mais difíceis de iludir. No frente a frente de ontem, de quarta-feira, vimos-lo muito ao ataque contra Tânger Correia. Isso significa que, por isso que estás a dizer, ele se sentiu menos esmagado do que nos debates a 4? Eu vou fazer uma distinção. Acho que Francisco Paupério teve essa estratégia contra Tânger Correia, porque Tânger Correia é um candidato com algumas fragilidades no frente a frente e nos debates. Tenho dúvidas que essa estratégia resulte com Sebastião Bugalho, que será o outro adversário de Francisco Paupério no dia 29. Neste tipo de frente a frente. Aí acho que será o teste decisivo para Francisco Paupério provar se tem um real domínio dos dossiês europeus ou se, por falta de escrutínio, consegue iludir algumas fragilidades que tem, escondendo-as atrás de frases muito pomposas e de desígnios muito importantes, mas que são inconsequentes porque o LIVRE, de alguma forma, não tem responsabilidades no Parlamento Europeu e, portanto, pode dizer muitas coisas sem que lhe sejam pedidas medidas concretas e responsabilidades concretas. Acho que o frente a frente com Sebastião Bugalho vai ser uma espécie de prova dos 9 para Francisco Paupério, para que se perceba se tem de facto um real domínio dos dossiês europeus ou se é um candidato que está a gozar de uma espécie de estado de graça por ninguém o conhecer verdadeiramente. Ao final da tarde, neste primeiro dia de frente a frente que aconteceu ontem, tivemos uma outra cara nova, a de Pedro Fidalgo Marques, que debateu com Catarina Martins. Percebeu-se no frente a frente com maior clareza aquela que é uma das maiores críticas feitas ao PAN, de ser um partido associado a uma certa indefinição e ambiguidade? Creio que não, e a par de Tânger Correia, Pedro Fidalgo Marques é o candidato que tem demonstrado mais dificuldade em construir uma argumentação a favor das ideias do PAN para a Europa. É verdade que o histórico do partido não ajuda, e aí Catarina Martins foi muito hábil em explorar a questão da ambiguidade ideológica do PAN em relação aos blocos da esquerda e da direita. O PAN, como sabemos, já se aliou a um e a outro bloco e, portanto, é difícil, é sempre delicado para qualquer candidato do PAN fugir a esta questão. Catarina Martins foi muito hábil em explorar esse flanco e Pedro Fidalgo Marques, um bocadinho à semelhança do que acontece com Tânger Correia, tem dificuldades em construir um discurso que seja sustentado por argumentos válidos sobre as propostas do PAN. É um candidato que tem usado de muitos lugares comuns sem apresentar ou sem construir um pensamento próprio, ou pelo menos sem o demonstrar, para ser mais justo, um pensamento próprio sobre a Europa. Sendo que tem uma missão difícil, tem de garantir que o PAN não é que não perca a representação no Parlamento Europeu, porque a perdeu a partir do momento em que Francisco Carreiro deixou o partido, mas que volta a conseguir esse lugar e as sondagens não o garantem. Não o garantem de todo. Aliás, o PAN de todos os partidos é aquele que aparece com mais recorrência nas sondagens como estando fora do Parlamento Europeu.
a CDU também, mas já lá iremos, e portanto o PAN tem aqui uma missão muito difícil pela frente. Está em clara queda a nível nacional, depois de ter sido uma surpresa em 2 legislativas consecutivas, chegou a ter 4 deputados. A verdade é que os erros próprios e muita divisão interna acabaram por dilapidar a confiança que os eleitores tinham no PAN. A causa animal também perdeu alguma popularidade e nestas europeias o ponto, em teoria, mais forte para o PAN, que é precisamente a causa animal, tem passado um bocadinho ao lado da discussão. Portanto, as pessoas, admito eu, não estarão tão despertas, aliás, para o programa do PAN, e o candidato, por ter dificuldades em sair da ambiguidade que o caracteriza o partido e por se afirmar neste tipo de formatos, que depois naturalmente contaminam a campanha eleitoral, arrisca-se mesmo a ficar fora do Parlamento Europeu. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Na segunda parte vamos falar de como vai a campanha de Catarina Martins, dos debates que se seguem e dos candidatos que podem ficar em maiores apuros. Lo vi na televisão, foi um atentado em direto. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. 3 facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Miguel, Catarina Martins soube aproveitar aquela ambiguidade que falámos na primeira parte, que é associada ao PAN, no frente a frente com Fidalgo Marques. Creio que sim, e foi a nota final do debate, que é aquela que fica geralmente na retina de quem os ouve ou vê, e Catarina Martins marcou pontos nessa frente. É preciso recordar que os debates entre o Bloco de Esquerda e o PAN sempre foram muito violentos nesse sentido. Recordo-me, por exemplo, do último debate entre Mariana Mortágua e Inês Sousa Real, em que esse também foi um tema a marcar o frente a frente. Mariana Mortágua chamou fraude política ao PAN. Catarina Martins hoje não recuou, aliás, sustentou e justificou essa acusação. E Pedro Fidalgo Marques, ao contrário de Inês Sousa Real, que já antes tinha demonstrado muita dificuldade em responder a essa provocação, Pedro Fidalgo Marques ficou um bocadinho sem resposta e sem argumentos para contrariar a candidata do Bloco de Esquerda. A candidata do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, sente mais a segurança da provável eleição ou o peso de tudo poder correr terrivelmente mal? É evidente que o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, aqui junto os dois, pelas apostas que fizeram, são 2 antigos líderes partidários, correm riscos, porque o mau resultado será sempre prova de que o partido não está a ter boa aceitação a nível nacional. O Bloco de Esquerda jogou muito forte nesta eleição ao apontar Catarina Martins como candidata, alguém que vai suceder a Marisa Matias, ou que pode suceder a Marisa Matias, uma eurodeputada muito popular, uma cara reconhecida de todos, e Catarina Martins está aqui numa corrida muito difícil também. É verdade que as sondagens apontam para a eleição de um eurodeputado, ou de uma eurodeputada neste caso, mas é preciso lembrar que o Bloco de Esquerda já teve bons resultados a nível europeu e que já teve belíssimos resultados a nível nacional. Portanto, eleger um eurodeputado diria que é um mínimo olímpico, dada a aposta forte que foi feita nestas eleições europeias. Catarina Martins tem aproveitado os debates a 4 para marcar de alguma forma a presença do Bloco nesta campanha, mas não tem sido uma campanha ainda muito pulsante do Bloco de Esquerda. Vamos tentar perceber se daqui para a frente a campanha e a corrida eleitoral vai aquecer ao ponto de o Bloco se tornar mais uma vez central nesta corrida. Parece-me que tem passado um bocadinho à margem da campanha eleitoral. Hoje, quinta-feira, vamos ter 3 frente a frente, com alguns repetentes e alguns estreantes.
Para quem é que esses debates a dois serão mais importantes, Miguel? Eu diria, à cabeça, por tudo aquilo que estava a dizer há instantes, o debate entre João Oliveira e Catarina Martins. Há sondagens que dão a CDU ficar fora do Parlamento Europeu, que seria terrível para o partido. E por serem dois candidatos que concorrem pelo mesmo eleitorado, será importante perceber se conseguem marcar divergências reais. Estamos habituados a que os debates entre o Bloco de Esquerda e o PCP sejam, pelo menos nas relativas, um bocadinho amorfos. Nestas europeias é de esperar que João Oliveira aproveite para ganhar alguns pontos e conquistar algum do eleitorado de esquerda, e Catarina Martins, obviamente, por maioria de razão, quererá impedir que isso aconteça. Portanto, será um debate muito importante entre duas pessoas muito experimentadas e muito boas a fazê-lo, e portanto acho que estamos todos muito expectantes com o que vai acontecer nesse frente a frente. Um frente a frente que passa na Rádio Observador esta quinta-feira às 18. Algum outro debate semelhante? Eu diria que aquele que vai colocar frente a frente João Coutinho Figueiredo e Sebastião Bugalho, porque os dois concorrem por um eleitorado que foi muito importante nas últimas eleições legislativas, o eleitorado mais jovem que votou à direita. Curiosamente, Sebastião Bugalho parece-me que foi uma escolha da Aliança Democrática e de Luís Montenegro, precisamente a pensar nesse eleitorado mais jovem, que vota à direita naturalmente, mas não esqueceu ou manteve uma agenda muito voltada para os mais velhos. Tem sido essa a grande bandeira de Sebastião Bugalho. João Coutinho Figueiredo representa um partido que, como sabemos, fez a sua afirmação junto desse mesmo eleitorado. Portanto, vai ser muito interessante perceber como é que os dois conseguem marcar diferenças, sendo que aqui João Coutinho Figueiredo parte com uma desvantagem, não só porque desaproveitou o primeiro debate a 4, em que teve uma atitude um bocadinho blasé e não procurou o confronto de ideias com Sebastião Bugalho, mas também porque é um candidato com um discurso muito pouco popular em relação à União Europeia. Um discurso muito voltado para a necessidade que o país tem, no seu entender, claro, de perder alguma dependência em relação aos dinheiros que vêm de Bruxelas. Portanto, é importante que João Coutinho Figueiredo consiga, mantendo o discurso que defende, naturalmente, e em que acredita, provar porque é que o PPE, a família política europeia em que se insere o PSD e o CDS, porque é que o PPE não serve o interesse dos portugueses. Portanto, será um debate entre o status quo, representado aqui por Sebastião Bugalho, e a disrupção que João Coutinho Figueiredo se oferece a levar para Bruxelas. Será muito interessante perceber como é que estas duas visões da Europa conseguem estar frente a frente. Miguel, nesta história do dia perguntamos o que ganham os candidatos com os frente a frente. O que é que perde Marta Temido por não participar? Perde, desde logo, uma oportunidade de mostrar as ideias do Partido Socialista sobre a Europa. E acho que qualquer candidato, no caso foi Marta Temido, mas qualquer candidato que se furte ao debate de ideias, mostra sempre, ou arrisca-se a mostrar, melhor dizendo, medo desse mesmo confronto de ideias, ou insegurança, pelo menos. Temos visto Marta Temido em crescendo nos debates a 4, teve uma última prestação muito positiva, sobretudo contra Sebastião Bugalho, o seu grande adversário. Portanto, ao ter recusado, ou ter decidido não participar nesta maratona de debates organizada pelo Observador, perdeu uma oportunidade de ganhar, ou de convencer mais eleitores a votarem nela. Portanto, acho que foi um erro de cálculo do Partido Socialista. Talvez, pela evolução que Marta Temido tem tido nos últimos debates, já estejam, de alguma forma, arrependidos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Sara. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.